Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Roberto Hugo. Estou trazendo aí um vídeo legal aí para o canal, tá? E é um vídeo relacionado a alguns pedidos que me fizeram, tá? A relação dele é sobre gradação na tangente. Então, quero mostrar aí para vocês de forma bem simples, rápida, fácil, eficiente, tá? Esse processo, tá? Então, estou trazendo aqui na tela para a gente dois modelos de saia, tá? Eu tenho aqui a frente, o dianteiro, tá? E um revel de cintura, um revel de cos, alguma coisa nesse sentido, tá? De uma saia vazia, tá? Prontinho. E também, aqui ao lado, eu tenho uma saia em gomos, uma saia de 6 gomos, tá? Deixa eu remover essa gradação aqui e legal. Ok. Então, eu tenho uma saia vazia e uma saia de gomos, ou vulgarmente chamada de saia de panos, tá? Porque ela é cortada em 6 partes, ou 10 partes, ou 12 partes. No caso dessa saia aqui, ela é cortada em 6 partes. Eu trouxe aqui os modelos para a gente. Aqui, uma delas. Aqui, exatamente essa saia. Ela tem esse caimento, esse movimento. Ela tem um revel, tá, na cintura, tá? Algumas pessoas chamam de cos, mas obviamente que o nome correto é revel. E a saia ao lado tem esse efeito. Ela é bem interessante, dê uma olhada, ela fica mais ajustada na relação do quadril. Apesar dela ter esse corte com inclinação, né, ela é exatamente, né, ela dá esse movimento aqui de godê a partir da linha de quadril. Tá? Ela dá esse movimento dos gomos, tá, a partir da linha de quadril. Joia? Então tem a frente dela aqui, o dianteiro, e o traseiro. Uma saia bem bonita. Tá. Por que eu trouxe essas duas saias aí para a gente trabalhar? Tá? Para eu mostrar o processo. Tá? Há pedidos aí de algumas pessoas que me seguem, tá? Que têm certas complicações com ampliação. Então, eu tomei aí por base trazer dois modelos que se parecem, mas ao mesmo tempo eles esteticamente aí, formatos são diferentes, porém a ferramenta funciona para os dois, tá? Então, vou mostrar aí duas formas, tá? Tem muita gente que, ao ampliar essas peças, eles giram os moldes para poder fazer o trabalho com coordenada XY. Tá. Por mais que a gente trabalhe a ferramenta de tangente, que ela está aqui ó, dentro da paleta de gradação, tá? A ferramenta tangente está dentro da paleta de gradação, tá? Do Audaces Molds. Estou trabalhando aqui, tá? Com o software da Audaces, tá? O Audaces Molds, ok? Então, só para deixar claro aqui uma coisa, vamos lá. O que acontece aqui nesse processo? Tem muita gente aí fora que, dentro de confecções, que gira o molde, tá? Para poder fazer ampliação dentro das coordenadas XY. Tá aqui, tá? Coordenadas XY. Para quem entende aí esse processo digital, sabe que essa coordenada vai trabalhar vertical e horizontalmente, tá? Dentro dessas duas propostas aqui, ok? Porém, a gente tem uma ferramenta que auxilia bastante o nosso processo. Eu quero mostrar aí dois formatos. Eu não estou justamente dobrando o molde para que vocês vejam estas diferenças, tá? Eu vou trazer principalmente um tipo de ampliação deste lado e outro tipo de ampliação ou gradação, como preferirem, do outro lado, tá? Só para ficar muito explicitado o formato que eu quero trabalhar. Quero deixar claro que a gente tem que respeitar aqui antropometria, medidas, enfim, todo um critério aí de gradação, tá, dentro desse processo de respeitar medidas de vestibilidade da peça, ok? Isso é extremamente importante, tá? Então vamos lá, eu vou começar por essa peça aqui, ó, tá aqui pra gente, tá? Deixar essa caixinha de coordenadas aqui, a gente vai usar só uma ferramenta mesmo,
aqui eu vou usar somente a tangente e a tabela, tá? Para vocês entenderem aí um pouquinho do processo. Vamos lá. E é esse modelo. Tá? Bom, para começar, a gente deve clicar com o botão direito e buscar aqui, dentro de gradação, uma tabela de tamanhos, P, M e G. Tá? Se quiser fazer um número maior, tudo bem. Eu tenho grade de tamanhos aqui pré-estipuladas, tá? Porém essa daqui eu fiz para a gente, tá? Para ficar mais fácil aí o trabalho também, para eu mostrar com mais lucidez aí, com mais visibilidade aí o que precisa acontecer, tá bom? Se alguém quiser adicionar mais um tamanho, basta clicar aqui no último e adicionar um novo. Tem vários vídeos aí de outras pessoas mostrando, tá? De outros youtubers mostrando exatamente como é que faz o processo aí de inserção de tamanhos, tá? Mas eu vou colocar mais um tamanho aqui, deixa eu escolher uma cor, pegar um vermelho, ok, pronto, e vamos chamar de GG, pronto. Só para adicionar mais um tamanho. A nossa base aqui é o P, tá? E o trabalho vai seguir aqui corretamente para todas as peças, tanto para o dianteiro, tanto para essa saia em panos, né? Ou saia em gomos, e esse revel aqui que vai na saia evasê, ok? Então, ok, fechou. Quando eu coloco o GG, ele se modifica aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou ampliar do jeito que muitas pessoas fazem por aí, tá? E a ampliação, ela acontece da seguinte forma. Vou deixar a saia aqui, a mostra aqui em cima, pronto. E essa peça mais para cá. A caixa de coordenadas eu vou deixar aqui mesmo, tá? Só para ilustrar que nós vamos mexer com este trecho aqui. Vamos lá. Fazendo uma ampliação que normalmente todos fazem por aí. Então, eu vou fazer de um lado com a tabela e do outro lado com a tangente. E vou deixar aí vocês pensarem, analisarem e sentir exatamente o processo, né, de trabalho, o que esteticamente é legal, é melhor, o que antropometricamente é correto, as medidas que nós precisamos trabalhar e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar a tabela e vou clicar aqui, ó, na lateral. Pronto. A tabela vai surgir aqui pra gente. Muitos aí que trabalham com Audaces conhecem essa tabela, tá? Aqui está a base, que está em vermelho, P, M, G e GG. Eu tenho aqui as minhas coordenadas DX e DY, certo? E eu tenho um incremento, que é o valor que eu devo colocar para fazer a gradação dessa parte do molde, tá bom? E aqui eu tenho a orientação de coordenadas para trabalhar qual é o sentido para cada lado. Então, eu vou aplicar aqui 1 centímetro, tá? Que é uma boa medida aqui para todos analisarem e verem o que vai acontecer. E vamos lá. Então, eu vou ampliar para a lateral aqui 1 centímetro. Pronto, ela já abriu. Vou trazer mais próximo para... Deixa eu retornar para a gente poder analisar bem. Veja, aqui 1 centímetro, ok? E aqui embaixo 1 centímetro, pronto. E aqui eu vou descer 2 centímetros, ou 1,5, tá? Isso é relativo, tá? Eu estou mostrando aqui as medidas, ou melhor, eu estou colocando aqui as medidas por uma questão mesmo de explicar a função da ferramenta, tá? Essa eficiência e essa visualização que ela pode trazer para a gente, tá? Da ferramenta tangente, ok? Em relação a medidas, como eu falei num outro vídeo, que eu cheguei a explicar aí, um vídeo que se chama Regras de Gradação, onde eu falo bastante sobre essa questão de que é muito relativo, né?
a questão de valores de ampliação, onde cada um coloca o que acha de acordo. Porém, existem regras de antropometria, tá? Regras de medidas de acordo com o corpo humano, seja ele feminino, masculino, adulto, infantil, enfim. Tá? Essas regras, elas precisam acontecer. Mas esse é um assunto, como eu já disse, nós podemos discutir num outro momento, num outro vídeo. Tá? A intenção aqui desse vídeo é mostrar exatamente tá? A eficiência e a rapidez e o visual que a ferramenta Tangente pode trazer aí para o nosso trabalho. Tá? Continuando, eu vou descer 2 centímetros aqui, só para vocês visualizarem. Aqui. Se eu passar para 1 centímetro, diminui um pouco, ok? Mas está aqui. Eu queria deixar claro que, apesar de acontecer algo que parece não tão uniforme, esta ampliação, ela está exatamente correta, ok? Então, queria deixar bem claro esse tipo de situação. Tá joia, pessoal? Deixa eu remover este pique daqui e este daqui, porque não é a nossa intenção aqui agora, tá? Então, tá aqui. Eu também vou ampliar metade desse cos, metade desse revel de cintura, tá? Então, vamos lá, novamente. Eu vou para a paleta de gradação e, novamente, eu vou pegar tabela aqui pra gente. Eu vou clicar neste ponto e eu vou, em coordenadas, aqui, trazer 1 centímetro em X. Vejam, 1 centímetro negativo, porque a orientação dele está para a esquerda. No de baixo, idem. Repetindo, esta ampliação não está errada. Se nós analisarmos exatamente esse trecho, e nós fizermos aqui o aumento do que nós estamos buscando, vejam. Vou fazer novamente para o outro lado, vou baixar aqui 1 centímetro também, e vou fazer uma medição aqui com conferência por perímetro. Tá? Comparar perímetro, eu uso muito comparar perímetro nas ampliações, nas gradações, é extremamente importante. Vou clicar aqui na barra da saia e vou adicionar. Então, eu venho até perímetro e eu coloco a diferença desse perímetro. Deixa eu abrir. Tá? Ele colocou aqui para a gente tá? Uma segunda casa após a vírgula. Tá? No caso desse número aqui, ele é o 10º do milímetro, esse número 4. Mas eu queria que vocês analisassem o seguinte, que realmente do P para o M, para o G e para o GG, tá? Toda a boca, a barra da saia, ela cresce 2 centímetros. Então, tá correto. É isso aí, tá? Se a gente está lidando aqui com a metade de um corpo, eu estou crescendo 2 centímetros, ampliando 2 centímetros no dianteiro, e quando eu estiver trabalhando o traseiro, também vão crescer 2 centímetros, o que vai trazer 4 centímetros aí, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar. Tá? O que eu quero mostrar é o seguinte. Vou fazer aqui essa parte. Veja. Gradação novamente. Tabela. E aí eu venho deste lado e eu vou aplicar para ele também 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Repetindo. Parece que aqui embaixo foi ampliado um valor menor, mas não foi. Eu provei lá para vocês na questão do comparar perímetro, tá? Pelas ferramentas de conferência, da paleta conferência, tá? Mas enfim, eu vou apagar essa parte toda que nós fizemos, 0 para ela, 0 para ela, 0 para ela e 0 para cá. Pronto.
Eu vou adicionar aqui, ó, um ponto de controle, só para vocês verem a diferença. Vou inserir um ponto aqui, ok, só para a gente notar a diferença. Agora vejam que interessante. Eu vou trabalhar exatamente com a tangente do outro lado. Vejam, tangente. O que essa caixinha aqui de graduar tangente traz? Ela traz a distância que você quer colocar, o valor que você quer adicionar aí para a sua tangente, tá? Ela tem a inversão de sentido, são os mais utilizados, tá? A distância e essa inversão de sentido, porque a ferramenta trabalha no sentido horário. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão. Por exemplo, digamos que eu queira aumentar nessa região 1 centímetro. Então, eu aplico 1 centímetro nessa caixa da distância e eu clico na linha que eu quero o aumento. Tá? A tangente dessa linha, a continuação desse perímetro. E vejam, basta eu clicar uma vez e mais uma vez. E ele já dá o aceite. 2 cliques. Só que agora eu quero jogar para fora. Então ele vai voltar no sentido horário. Ele vai contra o sentido horário. Então eu inverto o sentido. E eu clico nesta parte aqui de baixo. Mais uma vez. Vejam que ela já traz uma diferença para a gente. Tá? Eu deixei esse ponto aqui parado para vocês verem exatamente o que acontece do centro do dianteiro para a esquerda e do centro desse dianteiro para a direita, tá? Para a direita do vídeo. Eu vou fazer aqui novamente, na parte de cima. Essa saliência que vocês estão vendo aqui, tá? É uma saliência para costura de zíper lateral. Tá? Por isso que ela tem esse dentinho, tá? E ela tem exatamente o comprimento de um zíper. Eu vou inverter o sentido novamente, porque eu vou desabilitar o checkbox do inverter sentido. E eu vou aplicar na cintura, tá? Por causa do sentido horário. Eu vou continuar com o nosso 1 centímetro de distância. E eu clico. Ok. Vejam que interessante. O lado que eu usei tabela, ele seguiu diretamente o X, porque eu apliquei, tá, na direção X. O lado que eu apliquei tangente, ele deu continuidade à curvatura da cintura. Ele acompanhou a curvatura da cintura. E, obviamente, que nós podemos fazer nessa parte de baixo também. Então, eu coloco inverter sentido, porque eu estou no sentido anti-horário, tá? Então eu clico neste trecho, mais uma vez, ok? E depois eu tenho mais um trecho para fazer, então eu agora coloco esse sentido e inverter, ou aqui, pronto, está invertido. E aqui, ok, prontinho. O que ele faz nessa situação? Se estiver tudo correto, tá? Ele dá exatamente a angulação que eu preciso, tá? A continuidade, tá? E ao mesmo tempo ele vai manter todo este perímetro, todos os zíperes, todo esse trecho do molde que nós colocamos ali, a gente costura o zíper, tá? Ele vai deixar todos no mesmo tamanho. Tá? Ficaria no outro formato também, mas deem uma olhada só para conferência. Vou comparar o perímetro aqui e nós vamos clicar nessa lateral onde vai o zíper e eu vou adicionar. Diferença não, vamos no perímetro. Tá? Esqueçam a segunda casa após a vírgula, então tenho 20.9, 20.9, 20.9 e 20.9. A segunda casa após a vírgula é o 10º do milímetro. Tá?
Então, se eu colocar na diferença aqui, esse 1/10 de milímetro não conta, ok? Vamos lá. A diferença é muito pequena. O que eu quero trazer nesse processo todo? Tá? E como eu disse, eu vou deixar para que vocês analisem. Vejam esteticamente este lado, como ele ficou, e esteticamente o outro lado. Eu não estou dizendo que esse lado está errado e o outro está correto. Não é isso. Eu estou justificando aqui, tá, essa funcionalidade da ferramenta, tá, não só a funcionalidade da ferramenta, como também uma ampliação mais agradável, uma ampliação mais plausível, esteticamente, tá, mais plausível, mais interessante. Tá? É nítido isso. Tá? Mas, eu repito, essa parte não está errada. Essa parte aqui que envolve a barra, tá, da saia, tá, na lateral, não é incorreta. Está correto, está certo, a ampliação segue. Só que esteticamente, usando a ferramenta tangente, ela proporciona para a gente aqui, ó, algo melhor. É nítido isso. Então, quero que vocês analisem isso e vejam, tá, até onde é vantagem, até onde é plausível vocês trabalharem com a ferramenta tangente no sentido de estética de uma peça. Eu não estou aqui discutindo medidas, tá, pessoal? Eu estou discutindo aqui, tá, essa parte estética, essa ampliação, onde a gente não está interferindo em hipótese alguma em medidas que trazem vestibilidade, tá? E formato, e shape da peça. Então, é isso que eu estou discutindo, tá? É essa intenção aqui do vídeo, tá? E da ferramenta. Eu vou fazer o mesmo processo aqui nesse revel de cintura. Lembrem-se, aqui, deste lado, eu usei a ferramenta tabela. E aqui, deste lado, eu vou utilizar a ferramenta tangente. Vamos lá, tangente. Eu vou no sentido horário. Sentido horário, tá, pessoal? Olha aqui, ó, valores, ó, 4, 5, 6 e por aí vai. Este é o sentido horário do molde. Eu devo sempre prestar atenção nesse processo, tá? Então, eu venho aqui, eu desabilito o checkbox, eu deixo com 1 centímetro, que é a ampliação que eu quero trazer, e eu aplico aqui. Pronto. Automaticamente o pique ele acompanha a minha ampliação, porque ele está aqui sem fixação de ponto de controle e tudo mais, ok? E agora eu inverto o sentido, porque eu quero fazer do 6 ao 1, tá? Só que no sentido contrário, então eu preciso inverter esse sentido. Então eu clico nesse perímetro do molde e ok. Pronto. Então, vejam, esta situação é uma, esta situação é outra. Mas, de repente, alguém aí pergunta para mim. Tá? A outra coisa também, desculpem até, para eu colocar, existe um pique aqui, tá? Acabei esquecendo de avisar isso, tá? Só para ter a intenção aí do formato do molde, existe um pique aqui, justamente porque ele diz respeito a esse pique do zíper. Tá? Que é a costura de zíper, tá bom? Bom, mas vamos lá. Poxa, mas alguém pergunta e diz assim, mas está igual, né? Será que a medida está dentro? Será que a medida está fora? Será que a tangente não me traz uma medida diferente, muito diferente, nesse sentido de revel ou de cintura? Ué, simples, vamos conferir, lá em cima, ó. Conferência, comparar perímetro. Vamos conferir aqui um lado, esse lado primeiro, ou, mais uma vez, e adiciona. Eu tenho aqui, olha, por causa da inclinação, né? Deixa eu colocar aqui na diferença que vocês vão ver. 0,99, 0,99, 0,99. Então, quer dizer, está faltando aqui para chegar a 1 centímetro, que nós aplicamos 1 centímetro, está faltando aqui 0,01 décimos do milímetro. Tá? Eu vou limpar aqui essa tabela e vamos fazer do outro lado.
o lado que tem a tangente. Clicou, mais um e adiciona. Ó, ele também chega nos valores. Então, quer dizer, por mais que ele traga aqui para a gente uma diferença de 0,01, tá? Isso daqui pode ser mudado, tá? Isso daqui pode ser equilibrado. Realmente incomoda eu ver aqui 0,99, 0,99 e 1, tá? Como eu disse para vocês, eu não estou discutindo aqui medida. E outra, para eu chegar aqui em 0,01, perdão, para eu chegar aqui em 1 centímetro, eu preciso fazer a aplicação, está faltando aqui para mim 0,01 décimo do milímetro, então praticamente é um nada, tá? É isso, ok? Mas o que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte, as medidas são as mesmas, não teve diferença, tá? Teve uma diferença por 0,01 décimo do milímetro, tá? O que eu estou discutindo aqui com todos é a estética da peça, tá? O que eu consigo trabalhar em termos estéticos, tá? E respeitando medida, não estou desrespeitando medida nenhuma aqui, elas realmente funcionam, tá? Mas eu quero deixar claro o seguinte, dentro da gradação, tabela foi para este lado, tangente foi para este lado, tá? Para o lado direito, e tabela para o lado esquerdo. Se nós temos alguma diferença aqui exagerada, tá? É mais nesta relação de laterais, tá? Que por ela ser uma saia que tem aqui, ó, na imagem ao lado, ela tem essas aberturas de evasê, tá? Se eu tiver ali 4 milímetros a mais, 3 milímetros a mais, isso não vai fazer a diferença, tá? Pode fazer a diferença na cintura, que não é o caso aqui, mas não vai fazer a diferença aqui na barra, tá? Então, voltando, tá? Deixa eu apagar toda essa lateral aqui, tá? Eu acho que está colocado aí para vocês o processo, né? Para quem faz ampliação todos os dias e questiona muito isso, e inclusive estou fazendo esse vídeo porque fui questionado sobre isso, pessoas que gostariam de ver, tá, de uma forma mais lúcida, tá, de uma forma mais transparente, essa questão da ferramenta de tangente, tá? Eu vou só zerar essa parte, depois eu vou zerar este aqui, tá? E agora eu vou soltar este ponto de controle aqui embaixo, eu vou excluir o ponto, pronto, ok. E agora eu vou usar a tangente do outro lado também, vejam, gradação, tangente, de novo, eu vou no inverter sentido, porque eu vou ao contrário aqui, ó, eu vou descer 1 centímetro, e agora eu vou colocar no sentido correto horário. Aqui também fica muito mais bonito, é nítido isso, tá? Aqui, e depois novamente eu vou inverter o sentido para a cintura para fazer o anti-horário. Depois a gente vem nesse daqui também, que é o revel, eu vou inverter o sentido para este de cima e eu vou, pronto, aplicar o sentido horário para este aqui. São 2 cliques para acertar, tá, pessoal? São 2 cliques aí para a gente poder finalizar. Então, na verdade, é isso, tá? E, obviamente, que, veja, fica perfeito, certinho, ok? Bom, eu vou jogar aí essa dica da ferramenta, né? Para que vocês analisem bem, para verem aí qual é a real situação, tá? Acho que cada um aí vai tentar trabalhar num formato diferente para ver o que faz mais sentido. Mas eu costumo trabalhar nesse formato, eu acho muito mais sensato, né? Neste caso, para este tipo de saia. Não digo que eu vá utilizar isso para todos os modelos, não é isso não, ok? Mas estou trazendo aqui essa informação para que vocês entendam aí o processo, tá? Agora eu vou trabalhar esta daqui. Eu queria deixar bem claro uma coisa. Vamos lá, deixa eu pegar ela aqui. Esta saia é exatamente
tá? Eu chamei ela de saia de 6 gomos, tá? Só para explicar aí a situação para vocês, mas vamos lá. Essa saia, exatamente, a imagem está aqui ao lado, o traseiro está aqui, ou seja, essa saia será cortada 6 vezes para chegar nesse visual aqui que eu estou mostrando na imagem ao lado direito, tá? Eu não vou fazer ela aqui por tabela, eu já vou aplicar diretamente a tangente, que acho mais sensato, uma vez que eu já expliquei ali o processo da tangente, tá? A única coisa que eu queria discutir aqui é que nós temos uma saia em panos, tá? Uma saia de 6 gomos, nós precisamos fazer dela uma divisão de ampliação, tá? No total de 4 centímetros, que é a circunferência total, essa diferença de circunferência de cintura e de quadril, tá? Para que a gente tenha uma ampliação aí regular, tá? E nós vamos fazer uma divisão, tá? Essa divisão, ela vai acontecer da seguinte forma, tá? Fica nesse sentido. Eu tenho aqui 4 centímetros de ampliação para aplicar, ok? Ótimo. Depois, eu preciso ver quantos lados eu vou ampliar, tá? Então, eu tenho este lado, este aqui, isso multiplicado por 6 vezes, tá? A minha ampliação vai ser bem mínima, então só para deixar ilustrado e especificado aí para todos sobre essa ampliação. Tá? Isso é um assunto também que a gente pode rediscutir depois, num outro vídeo. Quero que vocês aí deem os likes, que façam as perguntas pelo canal. Pergunta lá pelo canal que é mais assertivo de eu responder, ok? Fica mais ilustrado ali para todos, o que cada um precisa saber na questão de ampliação, de gradação, e a gente vai conversando. Tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui 6 panos, eu vou ampliar essa saia para os 2 lados. Então eu preciso transformar 4 centímetros numa divisão de 12 lados. Se eu tenho 6 panos, eu terei 12 lados para ficar algo bem interessante. Eu terei uma ampliação aqui de 0,33. Exatamente essa ampliação. Correto? Então vamos lá. 0,33 está ótimo para a saia toda, mas na barra, tá, na parte de baixo, eu vou aplicar 1 centímetro. Tá? Eu vou fazer primeiro uma ampliação normal, tá, com a tabela, e depois eu fazer com a tangente para vocês verem aí a diferença, tá, visual e estética da peça. Então, gravem um número que é 0,33. Vamos lá. Eu vou pegar a tabela, tá aqui, e nós vamos aplicar para este lado 33 milímetros, é muito pouco. Vejam, vou chegar bem próximo. Depois, este lado 33, depois, para este lado aqui, bem próximo. Veja que na extensão ela não tem nenhum ponto de controle. É isso aí, tá? Não é para ter mesmo, é só nas extremidades. Depois eu vou aplicar aqui 33, pronto. Veja essa ampliação, bem pertinho. E vou aplicar aqui desse outro lado 33. Ok, 33. E agora eu vou aplicar aqui para baixo em Y 1 centímetro. Este ponto 1 centímetro. Vejam. Agora consegue ver melhor aqui, tem uma visualização melhor. E aqui 1 centímetro. Pronto. A impressão que nós temos é que o molde está errado. É que a ampliação está errada. Essa é realmente a visualização que a gente tem aqui. Vou chegar bem pertinho para todo mundo ver. Ó, vou puxar aqui. Tem 0,33, tá? Nessas aberturas, dêem uma olhada aqui. Aqui ele cria inversão, tá? Continua, continua. Então nós temos a sensação de que esse molde está torto. Ó, não está. Se eu clicar aqui nos pontos, ó, ele continua com o valor que eu apliquei, 0,33 para X,
e 1 centímetro para Y. Repetindo, não está errado, ele está correto. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. Tá? Porém, esteticamente, tá? Alguns usuários, algumas confecções, não gostam de trabalhar nesse formato. É onde a gente tem aí a grande participação da ferramenta tangente. Ela vai trazer assim uma visualização de modelagem, de ampliação maravilhosa, super bem atendida e um shape mais interessante visual. Vamos lá, eu vou apagar essa ampliação toda, acho que está claro aqui para todos. Eu vou remover essa gradação todinha do meu molde, está aqui. Pronto. E, novamente, eu vou pela tangente. E eu vou fazer as aplicações do 0. Sentido horário. 0,33 aqui. E inverte sentido. 0,33 aqui. Veja que toda a extensão dele dá acompanhamento do 0,33. 0,33. Eu vou inverter o sentido e aplicar deste outro lado aqui na barra. Ok, abrir o 0,33 para P é o marinho, M é o rosa, o verde é o G e o vermelho é o GG. E novamente eu vou inverter o sentido e aplicar para este lado aqui. Agora eu vou para a barra e eu vou aplicar 1 centímetro para ela. E eu vou inverter esse sentido aqui de baixo, nesse perímetro, olha lá. Um errinho aqui, continua, mais uma vez. E eu vou desabilitar o inverter sentido para visualizar esse trecho. Vejam a diferença. Muito mais sensato. Esteticamente, aqui na barra, o visual é muito melhor, muito mais agradável, né? Muito mais interessante, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam lá no YouTube, né? Qualquer dúvida ou pergunta, façam por lá, se inscrevam no canal, que lá eu posso tirar dúvidas de todos e responder aí com mais facilidade sobre alguns obstáculos que algumas pessoas possuem aí para fazer o processo, né, de ampliação por tangente, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado e segue lá a gente no canal e vambora. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.